Senhor Jesus, meus irmãos, a paz a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, como conseguir ouvir a voz de Deus, né? Primeiramente, meus irmãos, eu acredito, nesse tempo da minha caminhada com Deus, eu acredito que para Deus falar e você conseguir ouvir, você primeiramente tem que manifestar um desejo muito grande, uma sede muito grande de ouvir a voz dele. E quando você tem essa sede, naturalmente você tem na sua expressão de sede, né? Você tem atitudes que te levam a manifestar isso, que é sobre isso que eu quero falar. Porque muitos querem ouvir a voz de Deus, muitos querem saber a respeito de Deus, algum conselho, alguma direção, alguma palavra. Mas primeiro, você tem que ter sede de ouvir a voz de Deus. Você tem que fazer algo a respeito disso para provar para Deus que você quer ouvir a voz dele. Eu estou me recordando aqui muito forte, a primeira vez, né, que eu me recordo ouvindo a voz de Deus, né? Foi assim muito forte, porque eu tive que agir, eu tive que fazer a minha parte. Eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade. Eu vou contar dois casos, tá bom? Dois casos. Eu tinha 12 anos de idade, eu estava no colégio, né? Eu já ia sozinha para o colégio, pegava ônibus. E eu me lembro claramente como se fosse hoje. Eu no ponto de ônibus, esperando o meu ônibus, como todos os dias, né? Normal. Só que naquele dia, o que tinha acontecido? Tinha derrubado um caminhão. Na época da minha infância, aqui onde eu moro, caía muitos caminhões da Antártica, que era uma fábrica de cerveja aqui perto onde eu moro, e muitas das vezes tinha acidente com esses caminhões caíam e derrubavam caixas e mais caixas de cerveja de vidro, quebrava e prejudicava o trânsito. Então nesse dia eu estava num ponto de ônibus, muito aflita, porque eu estava sozinha, não estava entendendo, cadê os estudantes que saíram daqui e não estão aqui no ponto junto comigo? Eu estava ali muito aflita, com medo, cheia de medo. Eu me recordo, eu com 12 anos, com muito medo. E eu estava ali esperando o meu ônibus nada de passar, e eu escutei a voz de Deus. A voz de Deus viu a minha aflição, viu a minha agonia, porque quando você quer uma resposta, você fica agoniada, né? E Deus falou no meu ouvido, com uma voz muito audível, pessoal, muito audível. E ele falou assim: pergunta. Ou seja, você está com dúvida, você está aflita, você está com medo e você não vai fazer nada em relação a isso? Deus já me ensinando que eu tinha que fazer a minha parte para ele me abençoar. Foi quando eu tomei coragem, uma pessoa passando, não me lembro de jeito nenhum se era homem ou uma mulher, não me recordo. Mas eu falei: moço ou moça, não me lembro quem era. O ônibus não está passando aqui? Aí a pessoa falou: está passando lá do outro lado, porque caiu um caminhão e o trânsito ficou prejudicado. Então o ônibus está passando lá do outro lado. Ou seja, eu tive que andar muito. E quando eu cheguei lá, os estudantes já estavam lá, porque todos já sabiam, menos eu. Mas eu ouvi fortemente a voz de Deus, falando: pergunta. Ou seja, faz algo a respeito disso. Então, meus irmãos, você quer ouvir a voz de Deus, você quer conseguir ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem que fazer algo para mostrar para ele que você realmente quer. Porque quando eu manifestei ali a minha parte, né? Quando eu fiz a minha parte, perguntei, eu consegui a resposta. Outra vez também, que é um outro caso, eu já adulta, eu tinha ido no local de serviço, né? Colocar o meu currículo, fazer minha entrevista. E após aquela situação, eu passei uma situação muito delicada com segurança daquele ambiente, né, que eu fui. Ele muito agressivo, e eu me estressei com esse segurança, né, ele foi muito
agressivo para o meu lado. E eu me lembro que eu fui para casa muito chateada mesmo, muito assim, revoltada por dentro, sabe? Com aquela situação ali que aconteceu. E eu me lembro que eu cheguei em casa, já tinha uma Bíblia, e eu peguei a Bíblia, eu abri, com muita angústia, muita aflição no meu coração. E eu me recordo que Deus retratou ali nas palavras dele o que tinha acontecido comigo naquele dia. E ele não só explicou o porquê aconteceu, mas o que eu tinha que ser naquele momento, que era uma pessoa forte, superar aquele momento ali, né, daquela situação. Então, no Salmos, eu lembro que eu abri a Bíblia em Salmos, eu não me recordo qual, e Deus falou fortemente comigo tudo, em riqueza de detalhes, meus irmãos. Tudo que tinha acontecido naquela manhã, que eu já cheguei em casa à tarde, o que tinha acontecido naquela manhã, naquele ambiente de trabalho que eu fui. E Deus falou tudo. E eu falei, como assim ele sabe tudo, né? Que eu passei naquela situação, ele falou comigo. Mas, repito, eu tive que fazer a minha parte, eu tive que abrir a Bíblia e falar, fala comigo, Senhor. E ele falou. Falou tudo o que aconteceu comigo naquele lugar, com aquele homem, com aquele segurança. Ele falou tudo, tudo, tudo. Então, meus irmãos, não é somente ter a sede de ouvir a voz de Deus. A sede às vezes é muito grande, mas o que você está fazendo com essa sede? Você tem que agir, você tem que se movimentar. Você tem que movimentar as águas para o Senhor falar contigo. Eu também me recordo, eu já indo na igreja, mas totalmente cega, não sabia de nada, não entendia nada das coisas de Deus. Eu trabalhava num ambiente, num clube, né, num condomínio, e eu cantava uma canção que eu já tinha escutado da Fernanda Brum, que era assim, eu manifestava ali uma fé, creio, tenho certeza absoluta, porque ao cantar essa música eu estava expressando para Deus um desejo, e Deus abençoa o desejo do nosso coração quando o nosso desejo é puro. E eu cantava uma canção da Fernanda Brum que dizia assim, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Ou seja, eu me lembro claramente que quando eu cantava essa canção, eu cantava alto, com força, não era baixinho, com vergonha, não. Porque a minha sede era muito grande. E é grande até hoje, glória a Deus por isso. Eu tenho sede de Deus, eu tenho muita vontade de aprender muito mais com Ele. E eu me lembro que o meu amigo, né, parceiro de trabalho, ele falava assim, para de cantar isso, as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender o que você está falando, vão distorcer o que você está falando, não vão compreender. Mas Deus compreende tudo e é Ele que precisa entender, amém? Porque às vezes você está passando uma situação na sua vida que nenhuma pessoa vai compreender e pode até compreender, mas elas não vão conseguir fazer nada por você além de Deus. Só Deus pode fazer por você o que você quer, o que você precisa e o que você necessita. Porque às vezes a sede é na nossa alma. Às vezes a alma tem uma tristeza, um vazio, um buraco que você mergulha nas bebidas, nas drogas. Você mergulha em homens e mulheres e nada te preenche. Experimenta cantar essa canção para Jesus com força, com coragem, com a força que você quer sair dessa situação. Eu duvido que ele não vai te responder. Eu duvido que ele não vai aparecer para você e falar tudo que você precisa ouvir para mudar essa situação. Porque isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Mas às vezes alguém vai aparecer para você falando, para de ir na igreja que não está adiantando nada. Que adianta você estar na igreja? O que está mudando? Às vezes alguém vai falar como aquele meu colega de trabalho falava. E olha que ele era da fé, mas ele
Até compreendi, a gente estava no ambiente de trabalho e eu estava ali usando a minha fé. Até compreendo ele, mas ele, de uma certa forma, podemos dizer que estava sendo usado para calar minha boca. Para de cantar isso, quem sabe você está ouvindo. Para de orar, para de cantar, para de declarar que você precisa de Deus. Você não precisa. Às vezes você está ouvindo essas vozes que não são vozes de Deus, porque querem te parar. A voz de Deus nunca vai querer te parar. A voz de Deus vai querer que você avance, cresça, amadureça e floresça na presença do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como conseguir ouvir a voz de Deus vai muito além do que você declarar, eu quero. Você tem que fazer algo a respeito disso. Você tem que fazer. Eu não sei o que você vai fazer, o que você pretende fazer, mas faça algo para chamar a atenção de Deus. E Deus vai se revelar a você, porque Ele se revela para os sedentos. A Bíblia fala, meus irmãos, que os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Você será uma pessoa farta em Deus, farta no conhecimento, farta no entendimento, farta na palavra, farta na unção. Eu profetizo em nome de Jesus que os que têm sede e fome de Deus aqui, da justiça, da palavra de Deus, da vida correta, da vida que agrada a Deus, serão fartos em nome de Jesus, serão cheios da presença do Espírito Santo, vão derramar por onde passar a presença, a unção de Deus. Amém? Então, meus irmãos, fica aqui essa palavra, minha experiência, né? Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê sabedoria, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Às vezes a voz que você está ouvindo é uma voz que está te afastando de Deus. Não aceita, se revolte. Deus é contigo, Deus te ama e Deus te quer. Amém? Deus abençoe todos. Se inscrevam no canal, ative o sininho e fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço.